Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o tempo e a história. Vamos lá? Bom, antes de falarmos da relação de tempo e história, é importante vocês saberem os conceitos de cultura e aculturação, ok? Então, cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem de forma material, de objetos, construções, ou imaterial, rituais religiosos, dança, jogos, entre outras coisas, para transformar o meio em que vive. Então, tudo aquilo que é produzido pelo ser humano para tentar transformar o seu meio é chamado de cultura. E cada sociedade possui a sua própria cultura, tá? Então, uma sociedade que vive em meio ao deserto, ela vai ser diferente de uma sociedade que vive na cidade, que vai ser diferente de uma pessoa e uma sociedade que vive no interior. Cada sociedade vai se adequar ao espaço geográfico no qual ela está inserida. E aí, para lidar com esse espaço geográfico, ela vai criar então uma cultura com o objetivo de transformar esse meio em que elas vivem. Então, cada sociedade vai ter uma cultura diferente. Bom, o que seria a aculturação? Então, imagine o seguinte, duas sociedades diferentes entram em contato, ok? Nesse contato, ocorre um processo de aculturação, que é quando um grupo aprende a cultura e o cotidiano social de outros grupos, ok? Então, aqui na imagem, eu coloquei como um exemplo para vocês o indígena bebendo Coca-Cola. E muitos falam, nossa professora, mas ele é indígena, tá bebendo Coca-Cola? Por que não, gente? Os indígenas, eles aprenderam com contato com outros povos, outras civilizações. Então, por que eles não podem beber Coca-Cola? A gente come batata, come mandioca. Por que o índio não pode beber Coca-Cola? Então, as culturas, elas vão aprendendo uma com as outras nesses contatos. Porém, esse processo de aculturação, ele se dá de duas formas. Ou de uma forma pacífica, que é o que ocorre com o processo de globalização. Então, você acaba tendo acesso à cultura do outro por meio de tecnologias. Então, por exemplo, atualmente, o povo brasileiro tem adotado muito a cultura do K-pop, que é uma música típica coreana. Então, a gente tem toda essa característica de aculturação. A gente adota um estilo musical de fora com todo esse processo da globalização, com contato com outras nações. Porém, a aculturação, ela pode se dar de forma agressiva. E aí, como exemplo, eu posso citar a colonização no Brasil. Os portugueses chegaram e impuseram as suas características culturais às populações nativas. Então, eles obrigaram os nativos a seguir a religião do português, obrigaram os nativos a utilizar as roupas que os portugueses utilizavam, a falar como os portugueses. Então, tudo isso é uma forma agressiva de você ter esse processo de aculturação. Vamos lá, pessoal. Relação entre a cultura e o tempo, tá? A cultura de um povo também pode determinar a sua forma de medir ou contar o tempo, pois ele é medido com base em uma referência. Então, muitas pessoas acham que o tempo é igual para todo mundo. Não é. O tempo, ele depende da cultura. Por quê?
Porque o tempo é construído com base numa referência. E a percepção desse tempo também muda a partir das características culturais. Por exemplo, quando vocês estão naquela aula super legal de educação física que vocês gostam, o que acontece? Vocês têm a sensação de que o tempo passa muito rápido. Então chega um momento que o professor fala: aê pessoal, acabou, pode beber água. E aí vocês ficam: nossa, mas já acabou? Por quê? Porque vocês gostam daquilo, faz parte da cultura de vocês gostam daquilo, então vocês têm a sensação que o tempo passou muito rápido. Agora, quando vocês estão assistindo aquela aula, daquela matéria que vocês não gostam tanto, o que vai acontecer? Você vai achar que o tempo está demorando muito para passar. Então, o tempo todo você está olhando no relógio, não passou nem um minuto. Então, o tempo ele vai ser um processo mais devagar, mais lento. Mas isso vai ser igual para todo mundo? Não. Por quê? Porque depende das suas características culturais. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de educação física. Então, a aula de educação física para eles vai ser muito longa. E tem pessoas que gostam da matéria que vocês não gostam. Para eles, a aula vai ser rápida. Então, a gente vai ter percepções de tempo diferente em cada indivíduo, em cada cultura. Tempo cronológico, gente. Uma vez que os aspectos culturais, eles marcam uma base de referência, começa a construção do tempo cronológico. O que seria o tempo cronológico, gente? Ele é influenciado pela maneira como o ser humano vê a vida, ok? E é justamente a periodização, a organização do tempo, da contagem do tempo. Essa contagem se dá de forma proporcional ou em ciclos, ok? Então, por exemplo, a nossa sociedade utiliza o tempo do relógio. Então, a gente tem a contagem de anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Isso parte a nossa contagem do tempo. E aí o que acontece, gente? Cada civilização faz isso ao seu modo, de acordo com as suas características e seus aspectos culturais. Então, vamos lá, vamos analisar este quadro, ok? Aqui nós temos a comparação entre o calendário judaico e o calendário islâmico em comparação ao nosso calendário, que é o calendário cristão, ok? Então, nosso calendário, ele tem como início da contagem do tempo o nascimento de Cristo. Então, o ano 1 começa no nascimento de Cristo. E aí, então, nós temos o início da contagem do tempo. Então, a partir do nascimento de Cristo, a gente tem 1 e vai contando para frente. 2, 3, 4, 5, até chegar em 2021. Já o calendário judaico, ele não considera o início da contagem o nascimento de Cristo. Para eles, o início da contagem é a criação do mundo segundo os hebreus. Então, o ano 1 para eles equivale ao ano 3760 a.C. no nosso calendário. Então, gente, pensem o seguinte: se a gente considerar a data aqui de 2011, os judeus, eles estariam no ano de 5771. Por quê? Porque eles começam a contagem do tempo deles muito antes dos cristãos. Agora, se a gente analisar o calendário islâmico,
os islâmicos, eles só vão começar a contagem deles a partir da fuga de Maomé para Medina, que é a chamada Hégira. Eles, então, vão começar a contagem do tempo depois do nascimento de Cristo. Então, o que para eles é o ano 1, para a gente é o ano 622. E aí, então, fazendo aquele mesmo paralelo, se eu for comparar, por exemplo, 2011 com o calendário islâmico, eles estariam em 1432. Ah, professor, eles voltaram no tempo? Não. É todos vivendo no mesmo período, na mesma época. O que muda é a forma como eles contam o tempo. Então, para uns, a data é 5.771. Para os cristãos, 2011. Para os islâmicos, 1432. O que muda é só a data. Por quê? Porque o marco inicial da contagem do tempo deles é diferente. Bom, gente, falando especificamente da nossa cultura, nós seguimos então o calendário gregoriano, que é o calendário cristão, tá? O calendário gregoriano, ele é seguido em todo o Ocidente e a contagem do tempo ela foi organizada pela Igreja Católica Romana. Por isso que ela tem como referência o nascimento de Jesus Cristo, ok? E aí o que acontece? Professor, é com o nascimento de Jesus Cristo que começa a história? Não. É com o nascimento de Jesus Cristo que a gente começa a contar o tempo. Então, o que vai acontecer? Tudo que vem antes do nascimento de Jesus Cristo vai vir com a sigla AC. Então, estamos falando da data 2021, AC, significa que ela vem antes de Cristo. E o que é importante vocês saberem aí desse período de contagem antes de Cristo? É que ela é uma contagem decrescente. Ela vai do maior para o menor, ok? E depois de Cristo, que é o que? A partir do momento que tem o nascimento de Cristo, a gente começa novamente a contagem. O nascimento de Cristo é o ano 1, depois vai 2, 3, 4, 5, até chegar em 2021. Geralmente se utiliza a sigla DC, que é depois de Cristo, ou não se coloca sigla nenhuma. E essa contagem de tempo, ela segue uma linha crescente, ou seja, do menor para o maior. Bom, gente, o tempo cronológico ele está associado diretamente ao tempo histórico. O que seria o tempo histórico? São os acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou até mesmo a humanidade, tá? E eles vão ser marcados pelos aspectos culturais, sociais, econômicos e religiosos. Então, o tempo histórico são justamente os marcos que vão influenciar na contagem do tempo de cada sociedade. Então, como a gente viu, os cristãos colocam o nascimento de Jesus Cristo como marco para o início da contagem do tempo. Mas não é a única religião que existe. Então, aquilo que os cristãos consideram como importante não é o mesmo que os judeus consideram ou que os islâmicos consideram. Por isso que cada um tem a sua linha do tempo. Bom, gente, e aí dentro da contagem do tempo, a gente tem os seguintes critérios, tá? Quando a gente fala de 2 anos, a gente fala que é biênio, ok? Intervalos de 5 anos é quinquênio.
A década equivale a 10 anos. O quartel corresponde a 25 anos. O século corresponde a 100 anos e o milênio seria um período aí de 1000 anos. Em história, a gente utiliza muito o século, ok? Bom, lembrando, o século ele é demonstrado através de numerais romanos. E como a gente faz para calcular o século a partir de um ano, a partir de uma data, tá? Existem algumas regrinhas. A primeira regrinha: os anos com 1 ou 2 algarismos pertencem ao século I. Então, lembrando, o século não é 100 anos, então do ano 1 até o ano 100 é século I, ok? Próximo. Quando os anos forem compostos de 3 algarismos, o século é determinado pela soma da unidade 1 ao primeiro algarismo. Então, por exemplo, quando o ano é de 3 algarismos, no século a gente precisa somar 1. Como assim, professora? Vamos ver o exemplo aqui embaixo. Então, nós temos o ano 753. O que eu preciso fazer? Eu pego o primeiro algarismo. Qual que é o primeiro algarismo, gente? É o 7, é o primeiro número, ok? Pego 7, somo 1, é igual a 8. Então, 753 equivale ao século 8. Um outro exemplo, o ano 354. Eu preciso pegar o primeiro algarismo e somar 1. Dá 3 mais 1, 4. Então, o século de 354 vai ser o século 4. Ok? Porém, contudo, entretanto, é preciso ficar atento. Por quê? Quando os séculos terminam em 2 zeros, os primeiros algarismos é que vão determinar o século. Então, por exemplo, lembra que eu falei 100 é o século I? Aqui também, ó, o ano 700, ele termina com 2 zeros. Então, ele vai ser o século 7. Você não vai somar absolutamente nada. O ano 2000 é o quê? Século 20. Por quê? Quando você pega uma data com 4 algarismos, o que define o século vai ser os 2 primeiros algarismos, desde que eles terminem todos com 0, ok? Então, nesse caso, seria século 20. Bom, quando os anos forem compostos de 4 algarismos, soma-se a unidade 1. Então, da mesma forma que quando é com 3 algarismos, você pega o primeiro e soma 1. Quando é com 4, você pega os 2 primeiros e soma 1, ok? Então, aqui, 1456. Pega os 2 primeiros algarismos, que é 14, soma 1, é igual a 15. Então, 1456 é o século 15. Vamos fazer aqui com o ano de 2021. Pega os 2 primeiros algarismos, que é 20. Somo 1, vai ser o século 21. Bom, gente, a contagem do tempo, ela é dividida em eras e períodos, tá? As eras são subdivisões que compõem uma linha do tempo. O início de uma era é estabelecida pelo marco histórico. Então, pegando a linha do tempo da história, uma era pode ser, por exemplo, a pré-história, ok? Por quê? Porque a gente tem uma subdivisão estabelecida por um marco histórico. Então, a pré-história se inicia com o surgimento do homem.
O período é o espaço de tempo entre os marcos históricos que vão ser marcados aí pelos ciclos políticos, sociais, econômicos e cultural. Então, entre um marco histórico e outro, se chama aí os períodos históricos. Nesse caso aqui, gente, todo mundo pode montar uma linha do tempo. O que vocês precisam estabelecer? Os marcos. Então, o que acontece? Você vai montar a sua linha do tempo, você pode definir aquilo que foi importante dentro da sua vida. Então, você pode começar a linha do tempo, por exemplo, com o seu nascimento. E aí você vai colocando elementos que foram importantes para você. Então, por exemplo, meu primeiro aninho, meu primeiro dia na escola. E você pega as datas desse acontecimento e vai montando. Então, por exemplo, do meu primeiro aninho até meu primeiro dia na escola, você pode colocar como pré-infância. Do meu primeiro dia na escola até eu terminar o ensino fundamental 1, você pode determinar como infância. E assim sucessivamente, tá? Você pode montar a sua linha da sua vida, tá? A linha histórica da sua vida. E nós temos a divisão mesmo da história. Essa divisão, ela é pautada na ideia da história europeia. Por quê? Porque a Europa influenciou muito a história ocidental. E aí, então, nós temos como marcos históricos. A pré-história começa com o surgimento do homem e termina com a invenção da escrita, em 4000 a.C. A invenção da escrita marca o início da antiguidade, que termina com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. A queda do Império Romano do Ocidente, então, vai marcar o início da Idade Média, e o fim da Idade Média é a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 depois de Cristo, tá? Isso vai marcar o início da Idade Moderna, que vai terminar com a Revolução Francesa em 1789 depois de Cristo. E aí a Revolução Francesa vai até os dias atuais, que é chamado de Idade Contemporânea. Então, nesse tempo aqui, a gente tem a seguinte formulação, tá? Era seria o quê? Era antes de Cristo, e a era cristã, que seria a era depois de Cristo. E está dividida em períodos: pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.